Bom, eu nunca fui um cara muito de gastronomia, nunca tive vontade de cozinhar, até a própria assar carne, né? Comecei assistindo um programa chamado Man vs Food, onde o cara participava de desafios gastronômicos. Ele ia num restaurante e lá ele tinha que comer um steak de 2 quilos em 45 minutos. Ele tinha que tomar 8 litros de milkshake, né? Então isso me chamou muita atenção, e nesse programa ele visitava vários restaurantes dos Estados Unidos mostrando o cardápio, né? Então aparecia muito pulled pork, muito brisket, muita costelinha, e eu sempre pensando, tinha a possibilidade de comer aquilo aqui no Brasil. Então eu queria ter aquela experiência, experimentar aqueles pratos, mas eu não tinha como fazer aquilo em casa, né? Porque era uma churrasqueira especial, era diferente. Então eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar sobre a costelinha principalmente, mas eu queria repetir aquilo que ele fazia. O YouTube ainda era muito novo, tinha muito poucos vídeos que mostravam. Hoje a gente tem muito mais conteúdo, mas naquela época não tinha. Comecei a ir atrás e eu descobri as churrasqueiras que mostrava naquele restaurante dele. Eram umas churrasqueiras que ficam girando. Sou engenheiro mecânico formado, eu pensei, bom, dá para fazer isso, mas é extremamente caro. Não tenho como fazer isso em casa. Então eu acabei desistindo de fazer a churrasqueira, continuei fazendo as minhas carnes no forno convencional de casa, tentando dry rubs diferentes, temperos diferentes, e nunca desisti de procurar isso na internet. Continuei procurando, até que eu vi um programa chamado Mestres Churrasqueiros, onde eles tinham churrasqueiras muito parecidas com a que eu tenho, churrasqueiras mais simples, que eles faziam o fogo na firebox e aí então a carne na área de defumação. E aí eu disse, bom, eu consigo fazer algo parecido com isso. E aí eu fiz a minha primeira churrasqueira, a minha churrasqueira de latão, onde eu fazia o fogo de um lado, carne do outro, né, colocando a lenha. Então já estava estudando sobre lenha, sobre esse tipo de coisa. E eu fui adaptando as receitas que eu tinha desenvolvido no meu forno para essa churrasqueira. Então começou a fazer sucesso, meus amigos vinham em churrascos que eu fazia, então eu comecei a criar esse costume. Para vocês terem ideia de quanto isso é diferente, na minha casa quem fazia o churrasco era o meu irmão e minha irmã, porque eu não tinha vontade nenhuma de assar. Eu era aquele cara que fugia da churrasqueira, eu chegava um pouquinho mais tarde para não precisar espetar a carne, então nunca foi a minha praia, mas eu não sei explicar, eu criei algo muito forte com esse negócio do churrasco americano, que é um churrasco um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então comecei a fazer minhas costelinhas naquele meu barril, né? Eu tinha um chaminé, uma entrada de ar, comecei a desenvolver isso, comecei a convidar os meus amigos para experimentar, o pessoal começou a fazer sucesso. Eu tenho o meu cunhado, o Fabian, que morou na Itália, tem um conhecimento muito grande em gastronomia, ele me dava o feedback do que ele estava achando daquilo que eu preparava, né? E ele dizia, olha, isso que tu faz aqui é diferenciado, não tem um sabor assim, a gente não encontra um sabor tão bom de defumado no que a gente tem aqui perto. E eu sempre fazendo, né? Eu não tinha muito parâmetro para saber se eu estava fazendo certo ou errado, porque tinham muito poucas pessoas fazendo isso no Brasil e aqui na minha região não tinha praticamente ninguém, mas sempre continuei estudando, procurando conteúdo. Teve um momento onde eu descobri um curso de um professor brasileiro que tinha treinado nos Estados Unidos e que ele iria dar um curso de American Barbecue no Brasil. E eu fui nesse curso muito mais para sentir se aquilo que eu fazia estava certo ou estava errado ou estava no caminho, porque foi completamente autodidata no começo, olhando vídeos, lendo muito conteúdo na internet. Cheguei no curso, fiz o curso com o Daniel Lee, o curso foi bem bacana e eu percebi que realmente aquilo que eu estava fazendo era muito próximo do que ele estava fazendo. Então eu fiquei bem satisfeito porque eu disse, olha, estou no caminho certo, né? Eu acredito que o que eu estou fazendo é o que deve ser feito. E nesse curso o Daniel comentou que iria organizar um campeonato de churrasco no Brasil. Nunca fui um cara que pensou muito em campeonatos, eu sempre acompanhei isso lá fora, achava muito bacana ter uma competição, mas nunca me imaginei competindo num campeonato de churrasco. E aí eu comentei com o meu cunhado Fábio e ele disse, olha, a gente tem que ir nisso aí, porque o que tu faz é muito bom, a gente tem que ir lá, experimentar, testar, ver o que vai acontecer. E o prêmio dessa competição, das coisas que foi nos falado, é que a equipe vencedora teria a possibilidade de disputar um campeonato fora do Brasil. Aí se criou essa vontade de disputar fora do Brasil. Na volta do curso, eu recebi um e-mail de convite, me convidando para ver se eu
gostaria e se eu teria condições de participar do campeonato. Eu falei que sim, me inscrevi no campeonato. O campeonato era 1.200 quilômetros aqui da minha cidade, eu sou de Caxias do Sul. Eu tive que levar minha churrasqueira até Americana, em São Paulo. Então a gente rodou 2.500 quilômetros com a churrasqueira ida e volta, né? A gente pegou emprestado um reboque, botou lá em cima, amarrou todo, vamos dizer assim, a gente estava tudo receoso com essa viagem, né? Uma viagem tão longa, com reboque, mas no fim deu tudo certo. A gente chegou lá, tinham várias equipes, principalmente de São Paulo, muitas equipes de lá que já tinham uma experiência. Eu já conhecia algumas pessoas pela internet, pelo Instagram, então sabia da qualidade do churrasco que eles faziam. A gente chegou lá tranquilinho, quietinho. O meu Frankenstein, que foi a churrasqueira que eu levei para lá. Depois da minha churrasqueira de latão, os meus amigos começaram a encomendar comida comigo, né? Então eu tinha que aumentar minha capacidade e aí eu construí o Frankenstein para mim conseguir aumentar minha produção, né, de defumados e até para mim poder testar da maneira correta. Então estudei como fabricar a churrasqueira, fabriquei ela, o projeto é meu, a execução foi de outra pessoa que eu acompanhei, mas o projeto fui eu que fiz da minha churrasqueira. Então levei ela em cima de um reboque até São Paulo. Chegando lá tinha churrasqueiras enormes, churrasqueiras de 45 mil reais, tinha as churrasqueiras muito maiores que a minha. Eu vou ser sincero, na hora deu uma balançada, eu disse, bom, agora eu vim até aqui, vou fazer o meu, vou seguir o meu plano, né? A equipe do meu lado tinha um açougueiro que fazia a limpeza da carne, eu, engenheiro mecânico, sem experiência, muito da experiência que eu tinha era do que eu fazia, né? Não tinha muita noção, mas foi muito legal. Eu cheguei lá muito focado, eu estudei demais para essa competição. Eu tinha uma brincadeira que eu disse que eu não queria tirar o último lugar, né? E se eu ganhasse alguma categoria ou ficasse entre os 5 primeiros, para mim seria já uma vitória. E eu consegui ganhar 3 categorias das 5 que a gente disputou e fui o grande campeão desse campeonato, né? Fui do meu jeitinho, quietinho. Até tenho uma curiosidade da limpeza do frango. Eu fiquei praticamente 2 horas e meia limpando o frango de madrugada, enquanto o pessoal já tinha terminado a limpeza das carnes. Então foi algo que chamou muita atenção, essa limpeza, mas foi muito bacana conseguir ser campeão brasileiro e a partir daí tudo mudou, né? Eu comecei a ser convidado para eventos, eu fiz alguns eventos aqui na minha cidade, Caxias do Sul, eu fiz a churrascada, eu fiz uns eventos em Gramado, fiz vários eventos de churrasco, né? A gente começou a ser convidado para isso, a gente tinha a equipe Bebê Que Bueno, né? Que disputou o campeonato, começou a fazer eventos, isso foi só aumentando. Em 2018, o Daniel Lino me convidou para participar da seleção brasileira de churrasco que ia disputar o campeonato mundial em Houston. Foi uma loucura assim para mim, foi incrível, era o meu sonho, né, participar. Depois que eu criei essa vontade de participar de campeonato, competi no primeiro campeonato exatamente com esse objetivo de poder participar de um campeonato fora do Brasil e essa oportunidade veio e ainda veio com chave de ouro que o pessoal me escolheu como capitão da seleção brasileira. A gente foi para Houston, foi bem difícil porque a gente não estava acostumado com as proteínas, não estava acostumado com os equipamentos. A gente também teve que aprender a trabalhar juntos, mas foi incrível assim a experiência de estar representando o Brasil num evento internacional, com equipes do mundo todo, com a recepção que a gente estava representando o Brasil. Recebemos muitas mensagens das pessoas que estavam nos acompanhando aqui. É até difícil de falar dessa parte porque foi muito incrível mesmo. E aí depois de Houston veio a Austrália, foi incrível, a gente foi para Meatstock, que é o maior evento de churrasco da Oceania, né? Lá tem um campeonato, tinham 60 equipes, a gente ficou em 16º no geral, tiramos 4º lugar no porco e 5º lugar no brisket, que é uma carne tão concorrida, né? Em Houston a gente tinha conseguido tirar, eram 320 equipes, a gente ficou mais ou menos no meio, a gente tirou a posição 160 e a gente tirou a posição 76 no brisket, que o brisket no Texas é a carne mais importante que existe. Já foi incrível essa colocação. E aí na Austrália conseguimos um 4º lugar, perdemos por 1 ponto de trazer um troféu para o Brasil e ficamos em 5º no brisket, tendo a maior nota de textura no brisket foi a nossa. A gente tirou a nota máxima em textura, nosso brisket estava incrível e foi uma experiência assim fascinante. Participar de um campeonato e conseguir ter um resultado tão legal assim representando o nosso país. Às vezes a gente não leva isso tanto a sério, né? Mas quando a gente está lá na pele,
né? Tem a questão da camiseta pesar e tudo. É muito legal essa experiência de representar o Brasil. Depois disso vieram outros festivais, a gente, né, continuei trabalhando com isso. O churrasco não é o meu primeiro emprego, né, meu primeiro trabalho. Eu trabalho com outras coisas. Eu trabalho numa indústria de peças agrícolas, né, faço o churrasco. É um hobby que tomou um espaço um pouco maior na minha vida. Depois dessa experiência que eu ganhei em campeonatos internacionais, surgiu uma necessidade dos cursos, né? Então o pessoal me perguntava muito, porque esse mercado está crescendo no Brasil, se eu dava cursos ou não. Então comecei a dar os cursos presenciais, dou curso presencial tanto na parte de competição quanto na parte só básica de American Barbecue. Comecei a me desenvolver também como um instrutor de churrasco. Isso foi evoluindo, né? E aí veio a criação do curso online. Essa aqui é a versão 2 do nosso curso. A gente já está colocando novas técnicas, novas dicas, fazendo um material totalmente novo, pensando na evolução que eu tive também quando eu gravei ele a primeira vez. Eu estava num momento da minha vida, agora já estou num outro momento onde eu consigo passar outras coisas. Então a gente resolveu gravar uma segunda edição. O curso online veio muito para facilitar a vida das pessoas. Imagina um cara que está lá no Amazonas, um cara que está lá no Chuí, ele tem que se deslocar até um local para fazer o curso. Assim ele consegue fazer o curso da casa dele, tranquilo, né? Pode ver, pode voltar, pode passar para frente. E claro, tem acesso à minha pessoa, né? Eu estou sempre disponível aí nos grupos de WhatsApp que a gente tem dos alunos do curso, pelo Instagram também, o pessoal conversa muito comigo. Então acho que é só o começo de uma história aí que a gente tem muito ainda a fazer nesse mercado. É um mercado que está crescendo bastante no Brasil, está se profissionalizando bastante, e eu tenho investido aí meu tempo e meu dinheiro me especializando e também evoluindo junto, participando de competições